No tópico 9, nós vamos estudar agora as reações de alquilação de Friedel-Crafts do benzeno. Então, como o próprio nome diz, nós vamos fazer uma alquilação. Para isso, nós vamos colocar o benzeno para reagir com haleto de alquila, que pode ser cloro, como está mostrando nesse exemplo, mas poderia ser bromo também. São os mais comuns. Para isso também nós vamos precisar de um catalisador, que é um ácido de Lewis, para que essa reação possa ocorrer. O que vai acontecer aqui é que um hidrogênio vai sair e o grupo alquila vai substituí-lo e o hidrogênio vai combinar com o cloro para formar ácido clorídrico. Bom, nesse caso vai ser gerado um carbocátion como eletrófilo. Portanto, haletos de vinila e de arila eles não vão poder ser usados, porque o carbocátion formado pelo vinil e pelo grupo fenil, eles são muito pouco estáveis. Então, eles não vão se formar como eletrófilo nesse tipo de reação. Então, nós podemos usar, então, qualquer tipo de haleto de alquila, mas não podemos usar haleto de vinila e nem de arila nessas reações de alquilação de Friedel-Crafts. Então, o mecanismo ocorre como todos os mecanismos que nós mostramos neste capítulo, eles são muito parecidos, né? Para você gerar, então, carbocátion, você precisa da atuação do ácido de Lewis. Novamente, nós estamos usando cloreto de alumínio. O alumínio não tem um octeto completo, tem um orbital vazio. Então, o que está mostrando aqui é que essa ligação entre o carbono e o cloro está se rompendo. Então, o cloro está se ligando no alumínio, formando esse complexo e liberando, então, o carbocátion. Esse carbocátion é o nosso eletrófilo que vai ser usado aqui na reação de substituição com o benzeno. O par de elétrons do benzeno, então, se liga no carbocátion alquílico que foi gerado, gerando um carbocátion intermediário nessa reação. Novamente, tem que vir uma base para remover esse hidrogênio aqui. Como eu mostrei anteriormente, eu prefiro usar a base gerada aqui do catalisador, para a gente aproveitar e regenerar ele. Então, eu prefiro mostrar que essa ligação entre o cloro e o alumínio está sendo quebrada para se ligar com o hidrogênio, para formar o HCl, né? Já que o hidrogênio sai na forma de H+, ele doa o par de elétrons aqui para regenerar a aromaticidade do anel e o catalisador é recuperado nesse processo. Então percebam que o mecanismo é muito parecido, né? Todos os mecanismos são muito parecidos uns com os outros. Bom, mas quando você faz uma alquilação do anel aromático, você faz com que o produto formado seja mais reativo do que o benzeno. Das 5 reações que nós estudamos até agora, essa é a única situação que ocorre isso. Por quê? Porque quando você substitui o hidrogênio por um grupo alquila, esse grupo alquila ele é um grupo doador de elétrons. Se ele doa elétrons, ele aumenta a densidade eletrônica do anel aromático. Então, o benzeno alquil substituído, ele é mais reativo do que o próprio benzeno. Por isso que nessas reações um grande excesso de benzeno tem que ser usado, pois o benzeno alquil substituído ele é mais reativo do que o próprio benzeno. Ou seja, há uma tendência desse benzeno alquil substituído reagir no lugar do benzeno. Mas se você adiciona um grande excesso do benzeno, você resolve esse problema. Então, as outras reações que nós estudamos, que é a halogenação, halogênio colocando aqui nesse local, o bromo ou cloro, eles são retiradores de elétrons. Assim como o grupo nitro é um grupo retirador de elétron, o grupo sulfônico é retirador de elétron, e um grupo acila também é um grupo retirador de elétron. Então, todas as reações que nós estudamos até agora é você substituir o hidrogênio por um grupo retirador de elétrons. E esse grupo retirador de elétrons, então, ele vai diminuir a densidade eletrônica no anel benzênico, o que vai fazer, então, que o produto das reações que nós estudamos anteriormente fique menos reativo. Tá certo? Portanto, apenas quando um grupo alquila entra no anel aromático é que forma um produto mais reativo do que o próprio benzeno, já que o grupo alquila é um grupo doador de elétrons, tá certo? Bom, como essas reações têm envolvimento de carbocátion, a gente tem que estar sempre atento com o rearranjo de carbocátions, tá certo? Então o carbocátion ele se rearranjará para formar uma espécie mais estável, como por exemplo nessa reação. Se eu pego o benzeno e vou reagir com um clorobutano, você vai ter a saída do cloro e formação de um carbocátion primário. Esse carbocátion primário, a tendência dele é se rearranjar para um carbocátion secundário. Então você vai ter um produto minoritário aonde
o benzeno vai reagir com esse carbocátion primário, formando então o 1-fenilbutano. Mas o seu produto principal é com o carbocátion rearranjado, né? Já que quando esse hidrogênio migra para esse carbocátion primário, gera um carbocato secundário que é mais estável. Então, quando o benzeno reage com esse carbocato secundário que é mais estável, ele produz o 2-fenilbutano como produto principal. Um outro caso de rearranjo carbocático, você vê aqui também nesse caso. Quando esse cloro sai daqui, formaria esse carbocátion primário aqui, né? Mas se esse grupo alquila migrar para cá, você teria a formação de um carbocátion terciário que é muito mais estável. Então, se o benzeno reagisse com o carbocátion primário, formaria esse produto. Mas perceba que nessa reação isso nem ocorre. 0% não é obtido esse produto, porque a estabilidade de um carbocato terciário é muito maior do que a estabilidade de um carbocátion primário. Né? No exemplo anterior, nós tínhamos um carbocátion primário comparando com o secundário. Existe diferença de estabilidade, mas não é muito grande. Mas entre um primário e um terciário, tem grande diferença de estabilidade, portanto, esse primeiro produto não foi formado. Então, o benzeno não consegue reagir com o carbocátion primário, porque ele rapidamente vai se rearranjar formando o terciário. Então, quando o benzeno reage com esse carbocátion terciário, ele gera então 100% do produto como 2-metil-2-fenilbutano, certo? O benzeno também ele pode reagir com carbocátion gerados a partir de reações de um alceno ou de um álcool com um ácido. Então, se eu gerar carbocátions de outra maneira, não tem problema, ele pode reagir com o benzeno. Por exemplo, se eu coloco esse aqui, but2-eno, na presença de ácido fluorídrico, a ligação π da ligação dupla vai se combinar com H+. Então, se o hidrogênio entra aqui, gera um carbocato secundário. Esse carbocato secundário pode reagir com o benzeno, formando então o sec-butilbenzeno. Então, o carbocátion aqui foi gerado a partir de um alqueno que sofreu uma reação de adição de H+. Ou também posso gerar um carbocátion a partir de um álcool. Um álcool, se ele for protonado, aqui, ele vai gerar OH, né? Aqui mais um H+, aqui, vai gerar uma molécula de água com oxigênio protonado, com a carga positiva sobre o oxigênio. Então, há uma tendência de perder essa molécula de água, porque o OH, quando for protonado pelo ácido, vai virar água, né? Então, quando essa água for removida, vai gerar um carbocátion aqui, que é o isopropil. Então, se gera um carbocátion aqui, o anel aromático pode reagir com ele, formando, então, o isopropilbenzeno. Então, essas são as reações de alquilação de Friedel-Crafts. E nós terminamos essa aula aqui e até a próxima.